40 dias intencionais. Oração e palavra. Graça e paz, meus irmãos. Estamos no dia 19, nessa trajetória dos 40 dias intencionais. E o tema do dia 19 é estendendo a mão para os amigos. E o nosso texto principal, ainda em 1 João, é 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse texto nos faz lembrar imediatamente, do João 3,16, que todo mundo já conhece, de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Complementando essa questão de estender a mão para os nossos amigos, o autor da reflexão, ele também vai falar sobre o texto de Tiago 4,17, que diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o pecado da omissão. Então, ele diz que nós devemos estar voltados a fazer o bem. E qual o maior bem que nós podemos fazer pelos nossos irmãos? Está em 1 Pedro 2,9. Deus está chamando para que você anuncie as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como nós devemos aplicar isso aos nossos relacionamentos intencionais? Devemos estar atentos às demandas das pessoas que nós temos colocado na nossa lista de oração, atentos à demanda deles. Às vezes somos nós que temos necessidades de uma ajuda. Então, ao mesmo tempo que nós devemos ajudar, nós devemos manifestar a nossa necessidade de ser ajudado. Ele também vai falar aqui sobre como foi a intencionalidade de Jesus. Então, Jesus ele já era conhecido quando uma pessoa enferma chegou-se a Jesus, lá em Lucas 12,15, e perguntou, e falou, na verdade afirmou: se quiseres, tu podes me curar. Então a pessoa enferma, ela sabia que Jesus tinha o poder para curar. E Jesus falou: eu quero, e a pessoa foi curada. E como é que deve funcionar a nossa intencionalidade, então, na lição de hoje, na prática? A prática é que nós estejamos sensíveis às necessidades daqueles que se aproximam de nós, uma vez que nós precisamos ouvir, conversar com essas pessoas para entender quais são as suas reais necessidades. Uma maneira de cumprimentar a pessoa, de começar uma conversa, pode render frutos para o reino. Então, busque sempre estar atento e disponível às pessoas. E aí ele finaliza que a oração é uma forma responsável de fazer um altar na terra. E este altar está diante do trono soberano dos céus, que move e quebranta corações. Então, tudo começa pela intencionalidade nas nossas orações por aquelas pessoas que nós colocamos já em nossa lista de oração. Estamos orando para que Deus nos dê oportunidade de estarmos relacionando, principalmente nos pequenos grupos, numa ligação, numa visita, e estarmos atentos, pedindo a Deus para nos dar sensibilidade para entender e nos colocar à disposição para estar ajudando nossos irmãos. Amém? Um abraço. Tchau.